Já tem alguém online aí? Que eu não estou acompanhando aí. Tem. Boa noite, pessoal. Nosso tema hoje é muito bom, né? E eu convido você a começar a compartilhar com os teus amigos, a compartilhar com a pessoa que você ama. Né? Se você ama alguém, então você quer o melhor para essa pessoa, não é verdade? Então, de já eu já pergunto logo, se o som está bom, pessoal. Tá? Nós estamos aqui em fase de teste com o microfone. Se você der para você entender, então amém. Então eu convido você, vai compartilhando, você do Facebook, você do Instagram, vai compartilhando até chegar naquela pessoa que está precisando de ouvir uma palavra. E hoje o tema é muito interessante. Tem pessoas hoje que passam por preconceito, crises depressivas, porque não tem uma companhia. A gente resolveu abordar esse tema, me reintegrando na sociedade. E conosco hoje tem um convidado da noite, tem o pastor Kevin, né? Boa noite, homem de Deus. Boa noite, Pai seja convosco. Você aí que está nos ouvindo, que está nos vendo essa live aí, Deus vai ter uma palavra poderosa para você nessa noite. Vai marcando aí. Você que tem... Quero também essa live, né, pastor? Direcionar aquelas mães que também têm um filho que está no mundo das drogas, aqueles irmãos, familiares que estão no mundo das drogas. Quero dizer para você que ainda há esperança. Ainda há esperança. Então, vai compartilhando aí, como o pastor Daniel falou. A gente vai já estar começando com essa palavra poderosa, né, pastor? Então, gente, vai ser muito interessante. Como o pastor acabou de falar. Aqui já estou começando a ver algumas pessoas, né, ao vivo aqui com a gente. Pastor, eu tenho uma pergunta para me fazer, eu fiquei curioso em algum tema abordado. Você pode escrever, você pode fazer a tua pergunta que nós vamos tirar a tua dúvida aqui ao vivo, tá bom? Então, antes da gente começar, eu queria perguntar para o pastor se ele tem alguma palavra para falar para a gente, o povo. Na realidade, uma palavra que eu gosto muito de ministrar é sobre sonhos, né? Sobre o chamado de Deus, a promessa de Deus para o nosso presente hoje e para o nosso futuro amanhã. Porque eu acredito que, como eu estava ministrando ontem na oração lá em casa, que quem não tem sonhos não tem motivo nenhum para lutar. Quem não tem sonhos para o seu futuro não tem sonho nenhum para lutar. Então, quando a gente sonha hoje, principalmente um sonho em Deus, quando a gente sonha em Deus, a gente trabalha hoje para amanhã alcançar. Então, isso é algo que eu sempre falo até lá nas reuniões que a gente faz, que o sonho é quem sustenta você no dia da provação, no dia da luta, no dia da batalha. Quando você está passando por momentos assim, ou você olha para o teu sonho, ou você olha para o teu passado. Eu ministrei lá na casa do reverendo essa palavra, levando para um outro lado. Mas Josué e Caleb, eles já tinham recebido a promessa de Deus. E quando eles veem a batalha, o gigante, muitos daqueles homens, 10 que subiram lá para a cidade de Canaã e viram os gigantes, eles olharam para trás e disseram assim, a gente não vai vencer. Então quem dera nós a gente tivesse morrido lá no Egito. Quem dera nós a gente tivesse morrido lá. Agora Josué e Caleb não. No meio da tribulação, no meio da batalha, no meio da luta, eles olharam para a promessa que Deus já tinha dado e disseram assim, não, nós vamos subir e vamos tomar posse. Então, diante da batalha, quem olha para o sonho vence, quem olha para o passado fica parado. Então nós temos que compreender isso. Você que está nos vendo, tem alguns nomes aí? Tem a Karen, o Herbertson, José Rodrigues. Isso daqui é importante para ti essa live, viu? Não sai daí não. Amém. Então, quando você está sonhando no amanhã, isso te motiva a batalhar hoje. Entendeu? Então, a primeira coisa a fazer é ter sonho. Quem você vai ser daqui a um ano? Daqui a 6 meses? Quem você vai ser? Se você tiver um sonho planejado, concretizado, né,
esse tema de sonho, sempre eu cito isso. Aquele contracenante Bruce Lee. Quando ele tinha, eu vi essa pesquisa, essa reportagem outro dia, algum tempo atrás. E quando ele tinha 12 anos de idade, ele escreveu uma carta. Ele ortogou essa carta, ele registrou em cartório e guardou. O que tinha escrito nessa carta? Um sonho dele. Ele botou escrito nessa carta que aos 21 anos de idade eu quero ter R$1 milhão na minha conta. Claro, um sonho fora. Quero ter R$1 milhão na minha conta. Quero ser o maior contracenante da minha cidade, do meu país. Não recordo agora o país dele. E ele botou outros sonhos lá. Com 24 anos de idade. Pesquisa lá no YouTube lá. Pesquisa essa carta do Bruce Lee no YouTube lá. Você vai entender o que eu estou falando. E com ele escreveu com 12. Ortogou, registrou e colocou em cartório. Com 24 anos de idade. Ele foi lá no cartório e foi ler diante de toda a imprensa da sua cidade. Ele foi ler a carta. E na carta ele disse, olha gente, eu escrevi aqui com 12 anos que eu queria ter R$1 milhão. Hoje eu tenho R$1 bilhão na minha conta. Olha aí. Olha, eu queria ser o maior contracenante do meu país. Hoje eu sou todo mundo. Ou seja, ele sonhou, ele lutou, ele batalhou. Nos momentos de dificuldade, ele sempre olhava para o sonho, ele sempre olhava para frente. E foi isso que manteve ele. Foi isso que de pé. Então, é o sonho que nos mantém de pé, trazendo para o ministério. Né? Para o ministério. Se você sonha em ser um levita, uma levita, um pregador, um líder de célula, quando você sonha, você busca o preparo e a capacitação de Deus para você um dia chegar lá, para você um dia ter a tua célula, para você um dia ter lá o teu grupo lá no qual você vai ministrar líder de jovens, você vai louvar levita. Então o teu sonho faz você trabalhar hoje. Se você não tiver sonho, não tem motivo nenhum para lutar, para trabalhar hoje. Para que viver sem sonho? É verdade. Forte, gente. Palavra muito abençoada. Eu acredito que você precisava ouvir essa palavra. Como é aqui? Tem muita gente que só quer receber, mas não sabe ir atrás. Eita, isso aqui foi forte. É verdade. Eu sempre digo que Deus não age na vida de ninguém. Como é o nome da... Mayra Daniele. Ô Mayra, eu sempre não age na vida de ninguém. Deus reage. Deus reage. Quando você age aqui na terra, Deus dos céus reage ao teu favor. Então, se Deus está com você... Meu nome? Mayra Daniele. Mayra Daniele, isso é forte. Se Deus está com você, Mayra, e você fica parado, Deus vai ficar parado também. Mas se Deus está com você e você se movimenta, Deus vai se movimentar com você. Então, meu irmão, esperar em Deus não é bem ficar parado, aguardando cair do céu. Não é bem assim. Significa que esperar em Deus, consagrar-se a Deus, significa que tudo que você for fazer, Deus vai estar à frente do negócio, te abençoando, te dando em tuas mãos a vitória. Forte, muito forte, sim. Tem até uma música aí do muito ela, só que eu esqueci agora. Cuidado. Que fala assim de, né? Não sei o que, esperando a morte chegar, do Raul Seixas. Esperando a morte, né? Então a gente não espera a bênção chegar na tua casa, porque é mais fácil a morte chegar. Vai atrás. Então, gente, vamos começar aqui com a primeira pergunta. Lembrando, essas perguntas aqui, gente, é as pessoas que mandam para mim. Na hora que eu lanço o tema, aí as pessoas automaticamente já mandam aqui pelo Facebook, pelo Instagram, pelo meu WhatsApp, algumas perguntas. E eu selecionei 11 perguntas aqui para o pastor. Lembrando, o tema é me reintegrando na sociedade. Então tá aí fixado o tema aí nas duas lives, tanto no Facebook como no Instagram. Então vai compartilhando, gente, é muito importante. Se você ama Jesus, compartilhe aí. Pronto. Peguei pesado. Primeira pergunta. Você foi vítima de algum preconceito, pastor? E quais? Por que eu estou perguntando essa pergunta, gente? O pastor aqui, ele tem um passado. E ele vai falar um pouco do passado dele e já vai responder essa primeira pergunta aqui pra gente. Isso fica melhor, né? Então,
Eu tive um passado muito obscuro, né? No bairro do qual moro, na Zona Norte, eu tive um passado horrível, terrível. O inimigo, eu era cavalo do inimigo. Ele dizia vai, eu ia. Ele dizia fica, eu fico. Ele dizia faz, eu fazia. Então eu era cavalo do inimigo. Mas como assim? Como assim, pastor? O senhor está falando que era cavalo do inimigo? A gente era a nova geração do bairro. Então a gente tinha... Era eu, meu cunhado e um colega meu que outro dia faleceu. E a gente vivia no tráfico. A gente comia do tráfico, a gente vivia para o tráfico. E isso aos 18, 17 anos de idade. Né? A gente vivia daquilo ali do tráfico, vendendo droga ali. E a gente ali, enganosamente pelo inimigo, fomos crescendo. Material, estrutura, isso, aquilo outro. Fomos comprando armas, drogas. E aquilo dá uma falsa autoridade. Resumindo, que tem as perguntas. Aí eu fui preso, determinado dia eu fui preso. Passei um tempo dentro da penitenciária, me converti na central de flagrantes. Eu me converti na central de flagrantes. E de lá eu saí, e já fui ministrar, fui pregando. E irmão, Deus fez uma reviravolta. Foi fragado por Deus, né? Foi. Deus fez uma reviravolta na minha vida para a glória do Senhor. A pergunta é: você foi vítima de algum preconceito ao sair? E quais são eles? Ao sair da penitenciária, mesmo lá dentro, a gente sofre algum preconceito. Tem aquela história, por uns todos pagam. Então, quando eu liguei da central de flagrante, lá a gente tinha um telefone lá, eu liguei da central de flagrante para minha mãe. E ele disse: olha mãe, hoje eu aceitei Jesus. E aí a minha mãe naquela euforia, alegre, isso, aquilo, outro, já foi dizendo para as amigas, para os amigos. Aí começou as críticas. É só enquanto ele está lá dentro. Só enquanto ele está preso. Quando ele estiver aqui fora vai ser só mais um que entrou, se converteu, saiu, desviou-se, abandonou a fé, abandonou Jesus. E quando eu saí, mesmo lá dentro já havia essas críticas. E quando eu saí, eu saí de tornozeleira eletrônica. Quando eu passei 1 ano e 1 mês de tornozeleira eletrônica, fazendo os cultos, fazendo as reuniões, e aí aquele povo que dizia que quando eu saísse eu ia me desviar, começou a dizer, quando ele saiu ele não se desviou, mas quando ele tirar a tornozeleira, quando ele tirar a tornozeleira, ele vai desviar. E ali eu continuei ministrando, eu continuei pregando. Houve pessoas, eu fazia na minha célula dava 40, 50 pessoas. No culto de domingo eu levava 20, 30 pessoas, o reverendo pagava uma van, um abraço para o meu reverendo Ricardo, pagava uma van para lá para o bairro, para levar o pessoal para a igreja. Né? E tudo isso o pessoal criticando. Eu me lembro de uma vez, me recordo, eu panfletando sozinho, entregando os panfletos da minha célula, por convite, né? E aí eu estava com tornozeleira e eu me lembro que eu estava de short, de calção. E aí eu estava com o olho numa mulher para entregar o panfleto para ela. Pois quando eu vou pegar o panfleto do bolso, que eu vou olhar para a mulher tem atravessado para o outro lado da rua. Né? Então alguns preconceitos, é algo que muitas das vezes as pessoas não acreditam. Por exemplo, outro preconceito. Depois de tudo que fez, agora vai virar crente? Né? Tem muita gente que fala isso. Depois de já ter matado, depois de ter roubado, traficado, depois de já ter feito muita coisa errada, agora vai virar crente, agora vai virar santo, né? Então esses tipos de preconceito a gente sofreu muito. Forte, viu, gente? Sim. Por exemplo, tinha uma moça da célula que ela quase que se frustra com isso, porque tinha alguns vizinhos lá da casa dela que diziam assim: agora tu vai lá ouvir lá o traficante lá falar de Jesus. Agora tu vai lá ouvir, rapaz, o cara falar de Jesus, o cara que tanto fez mal aqui, né? Agora tu vai ouvir ele falar de Jesus. Então eram algumas críticas abençoadas que a gente recebia, mas sempre olhando para a promessa. É forte. Uma frase que me acompanha há muito tempo é o seguinte: ninguém conhece um futuro de um traficante e nem conhece um passado de um pastor. É verdade. É verdade. Então é muito forte. Se a gente for ver, a maioria dos pastores já mataram, já roubaram, já se prostituíram,
Tem homens de Deus aí que são ex-gay, e assim vai sucessivamente, meu amigo. Então, quando a família da gente, ou quando os amigos dizem assim, não, ele só vai estar a bênção quando ele... só quando estiver preso, ou só quando tirar a tornozeleira. Se as pessoas bem sabendo, não falavam isso, né? Porque a língua tem poder para abençoar e também para amaldiçoar. Eu já conheci pessoas, por exemplo, o meu cunhado, hoje, para a glória de Deus, ele é líder de jovens lá no bairro dele. Glória a Deus. Mas a primeira vez que ele se converteu, aconteceu algo que eu vejo que em muitas famílias acontece. Ele saiu de dentro da prisão, não recebeu o apoio, ao invés disso recebeu a crítica. E o que aconteceu? Ele diz, vocês me querem do jeito que eu era antes? Não me apoiaram, em vez de abençoarem a minha vida, de caminharem comigo, estão agindo dessa forma, querendo, parece que eu volte para outra vida, então eu vou voltar para lá. Ele pegou e se desviou. Hoje, para a glória de Deus, ele é líder de jovens, né, da igreja lá, da comunidade dele. Então cuidado, gente, não lembra do passado de ninguém. Apoia, dou até esse conselho para você. Alguém que saiu de uma prisão, de uma cadeia, de uma vida obscura, o máximo que você puder apoiar essa pessoa vai fazer bem para ela. Porque a gente ter um momento de tanto descrédito como a gente vive hoje, a gente ter alguém que confie na nossa conversão, a gente ter alguém que confie na nossa mudança, na nossa transformação, ajuda muito as pessoas. Eu tenho um primo meu, acredito eu que ele deve estar aí me assistindo pelo Facebook, é o Edilson, né? E ele me motiva. Quando ele assiste as minhas lives, ele diz assim, o meu primo, como mudou, estou feliz, Deus existe, porque ele conhece o meu passado. Então quando a gente escuta sair dessas palavras de quem a gente feriu, de quem a gente prejudicou, de certa forma, com o nosso testemunho, com o que a gente fazia no passado, nos motiva a prosseguir na nova vida. Com certeza. Com certeza. Segunda pergunta. Um abraço aí pro meu amigo e vizinho Roger, né? Abraço aí, meu filho. E eu queria dar uma boa noite para alguém, para as pessoas da Risoleta Neves, que acredito eu que deve estar assistindo. Foi compartilhado por lá, né? Manda o link aí pro pessoal e vai dar certo. Vamos lá. Segunda pergunta. Quando estava dentro do presídio, o que você imaginava que ia encontrar aqui fora? É exatamente isso que a gente acabou de falar. Eu imaginaria que eu iria encontrar um apoio aqui fora, né? Pessoas que a gente tanto machucou vendo a transformação que a gente estava buscando. O que eu imaginaria? Quando chegar lá, os meus amigos vão me apoiar, fulano, cicrano, beltrano vai me apoiar. E não foi isso que eu encontrei aqui fora, né? Infelizmente, isso é até uma luta espiritual que você sofre muito, porque se você fosse converter esperando apoio, você fosse converter, buscar uma vida com Deus, esperando alguém te apoiar, dizer assim, não, meu amigo, a maioria vai cair você como se fosse um descrédito, vai ter você como um falso cristão, não vai crer em você, não vai acreditar em você. Então, a minha esperança era chegar aqui fora, né, como no meu bairro, quando eu me converti, não tinha algumas igrejas, mas não trabalhavam, né, dentro do... Nunca antes pregou para mim. Ia um rapaz lá pregar lá em casa, lá, mas ele dizia que eu não podia comer carne de porco, isso, aquilo, outro, eu não dava muito crédito para ele. Então, assim, eu esperava um apoio. Na minha mente eu dizia assim, meu Deus, eu conheci essa verdade. Então quando eu chegar lá fora, que eu falar para os meus amigos, para minha mãe, para o meu pai, para fulano, para cicrano, beltrano, eles vão também crer e vão começar a caminhar com Jesus. Mas quando eu cheguei aqui fora, eu ministrei para pessoas que não creram, não se entregaram como eu me entreguei. Então, a maioria das vezes isso acontece. A gente sai com uma mentalidade aqui, lá de dentro, aqui, vou ter um apoio,
E muitas das vezes a gente se frustra. É o que acontece, a recaída dessas pessoas. Às vezes eles saem com o pensamento de mudar, né? Procurar um emprego. Isso. Mas quando sai não encontra o apoio. Não encontra esse apoio e ele acaba se frustrando. Acaba se Voltando. frustrando e voltando para a vida passada. Né? Então é por isso que eu acabei de dar esse recado e volto a dizer, apoie. Alguém que saiu de uma vida obscura, da vida do crime. Ele se converteu, meu irmão, ore por ele, apoie ele. Porque ele é uma arma nas mãos do Senhor. E quando desviado é um troféu na mão do diabo. Forte. E queria até, de já, gente, você que mora próximo ao Risoleta Neves, né, o pastor ele vai passar aqui o endereço da igreja lá. Gente, você vai ser acompanhado pelo homem de Deus, abençoado. Ele tem uma história e amor, tanto ele como a esposa dele. Pastor, se quiser te encontrar lá no Risoleta Neves, qual é o endereço? Bairro Risoleta Neves, né? O nome da rua é... Não, lá de casa, a gente está fazendo as reuniões em casa, melhor lá em casa. Nossa Senhora dos Remédios. Rua Nossa Senhora dos Remédios, bairro Risoleta Neves, Rua Nossa Senhora dos Remédios, número 3715. Olha só, a rua Nossa Senhora dos Remédios, lá você encontra a cura. Isso. Deus foi certo. Bairro Risoleta Neves, Rua Nossa Senhora dos Remédios, número 3715. Pode ir lá a qualquer hora mesmo, bater no portão, nós vamos te atender. Forte. Terceira pergunta. Qual personagem da Bíblia que identifica com a sua história? E por quê? Eu me identifico com dois personagens. Primeiro com o apóstolo Paulo e segundo com Estevão. Né? Estevão, por ser um jovem, né? E a gente também ainda está na nossa juventude. Né? Então, primeiro, o apóstolo Paulo, porque ele também teve um passado obscuro e hoje o maior doutrinador da Bíblia. Né? Foi no Novo Testamento quem mais escreveu cartas. Então, a gente vê que o cara mudou de fato da água para o vinho. Deus usava ele de uma forma poderosa. Então eu me identifico um pouco assim com ele. Eu gosto das palavras dele, da revolta dele contra o pecado, da revolta dele contra a velha criatura, contra o passado das pessoas. Ele fala muito sobre isso, tem uma passagem que ele fala, que a gente vai traduzir aqui resumidamente, que ele diz que enquanto o nosso passado estiver vivo, o nosso presente hoje, o nosso futuro amanhã corre risco. Então, a gente tem que matar ele. É um cara extraordinário. O apóstolo Paulo foi um cara extraordinário. E o segundo é Estevão. Por quê? Estevão pela sua juventude. E por Deus usar Estevão ainda na sua juventude, é o primeiro mártir da Bíblia. Né? E por Deus usar Estevão ainda na sua juventude para operar tamanhos milagres, tamanhos sinais, curas, maravilhas. Então eu também me identifico com esse cara, com Estevão, que segundo a palavra ele tinha de 17 anos, né, mais ou menos. Então, os dois caras que eu admiro muito, que eu me identifico. Até outro dia, chegou um pastor lá no bairro, ele estava evangelizando, e aí ele já é bem senhor, bem coroa, né? E aí ele disse que estava indo de casa em casa e o pessoal falava muito de mim. Só tem um pastor lá novinho e tal. Aí falava os milagres, falava a cura dos vícios, falava isso, falava aquilo. E aí até que ele chegou numa irmã, e ele começou a interrogar a irmã por mim, né? Quem é esse cara? E aí a irmã da igreja, a irmã pegou e disse assim, não, rapaz, ele só tem 24 anos, ele só tem 6 anos de convertido. E começou a falar, né? Mas o primeiro que fez culto aqui na quadra, com 80, 100 pessoas. O último culto que a gente fez lá na quadra foi 110, 120, foi 130 pessoas, né? Então a primeira pessoa a fazer culto lá no bairro foi a gente, na quadra do bairro, porque é uma quadra enorme, uma quadra do campo enorme. Então assim, começaram a falar, e ele disse assim, não, mas eu não acredito, ele não nasceu no berço evangélico, não, ele se converteu há pouco tempo, né? Então assim, você que é jovem, a tua juventude, usa ela para louvar e adorar o Senhor. Então são as pessoas que eu me identifico no Evangelho e que eu tenho um grande apreço por eles, né? Forte, gente. E sem falar que Estevão, ele passou um momento um bocadinho ruim, né?
Só que ele transformou em vitória, porque foi como você. Você saiu da prisão e você decidiu não olhar para as pedras que lançaram para ti. Mas você preferiu olhar para as oportunidades. Com certeza. Muito forte. Então, gente, vamos lá para a quarta. Tá. Essa aqui foi bem interessante, gente. Eu revelo quem foi que fez? Não, vou revelar não. Pessoas ainda olham para você lembrando do seu passado, ou você já construiu uma nova história que matou o seu passado? Rapaz, na minha vida o meu passado já está morto. Eita glória! Só que por mais que a gente construa uma nova história, vai ter pessoas sim que sempre vão apontar o nosso passado. Vai ter pessoas assim que sempre vão apontar o nosso erro. Por mais que a gente já esteja muito além da história do nosso passado, as pessoas vão sempre olhar para o passado. Então assim, eu já não vivo mais meu passado. As pessoas que estão ao meu redor sabem que eu não saí dizendo para ninguém que queria mudar. Eu deixei Deus mudar a minha vida e foi transformado. Então meu passado morreu para mim, ele já não influencia mais no meu presente, nem meu futuro, já não influencia em nada na minha vida. Só que ainda assim tem pessoas que dizem assim, ainda teve perdão, será que Deus perdoou esse cara? Será que... Então eu já não olho mais para o passado, mas tem muita gente ao meu redor que sim, que ainda olha para o meu passado. Verdade, né? E a Bíblia diz, né, que, em outras palavras, que o nosso pecado, o nosso passado todo foi jogado no mar do esquecimento. Isso. Mas as pessoas insistem em querer desenterrar. Querer sempre olhar para o passado, sempre poer. Pessoal, você não é coveiro espiritual, tá? Então para de desenterrar o nosso passado. É verdade. É muito forte, isso aí foi uma pergunta muito forte. Foi muito forte porque às vezes as pessoas não vão te olhar como pastor, mas elas vão esperar a tua queda como traficante. Olha, já teve muita gente, né, inclusive, olha, por exemplo, se a gente for olhar para a vida de Jesus, no início de seu ministério, quando Jesus começou a ministrar, Jesus, segundo a Bíblia, não tinha tempo nem para comer. Quando ele iria fazer uma refeição, vinha a multidão, né, que vinha sobre ele, clamando por milagre, cura, uma palavra, etc. Só que Jesus, aí a família de Jesus vendo isso, o que a família de Jesus disse? Esse cara tá doido, vamos prender ele. Tá doido, vamos prender ele. Só que Jesus nunca olhou para aquelas pessoas, que própria família, que estavam criticando. O que ele fez? Ele permaneceu na fé, fazendo o seu ministério. E no final de tudo, aqueles que estavam olhando para o seu passado, criticando a Jesus, estavam com ele lá na cruz, servindo ele, né, ali, junto com ele ali. E eu vi muitas pessoas que no começo não acreditavam, mas por eu perseverar, permanecer firme, quando eu abri a igreja, eram as primeiras que estavam lá na porta, assistindo. Olha que bênção, rapaz. Então hoje, por exemplo, hoje eu tenho senhoras lá na igreja que chegam e pedem a bênção, né? Hoje eu tenho senhoras lá na igreja que chegam pedindo detalhes, né, aconselhamentos íntimos do seu relacionamento, que às vezes eles ficam até meio assim, né? Constrangido. Mas o que é? Isso é bom, por um lado, porque a gente vê que o povo está dando credibilidade, está acreditando na sua transformação, na sua palavra. A maioria do meu povo é lá do bairro. É quem viu eu fazer as coisas erradas, a maioria hoje, dando credibilidade à obra e à salvação de Deus, a graça de Deus recaída sobre a nossa vida, hoje é o que participa, né, lá da igreja, nas orações que a gente faz. Forte, gente, isso aí. Então, pessoal, eu acredito que foi tirada as dúvidas sobre essa questão aí, né? Quinta, o que você perdeu e o que você ganhou estando na prisão? Essa é forte. O que você perdeu e o que você ganhou estando na prisão? Quando eu fui preso, né, eu fui detido, eu pensei que eu tinha perdido alguma coisa.
Mas a Bíblia diz que quando a gente se entrega para Jesus, até o que a gente perde é ganho. É forte. Até aquilo que a gente perde, se a gente for olhar, é ganho. Não é verdade? Então, o que eu imaginei em tudo isso? Por exemplo, muita gente acha que eu perdi tempo, que eu perdi minha liberdade aqui fora. E não foi bem assim. Então, eu acho assim, eu não perdi nada. Pelo contrário, eu só ganhei. Porque é o que eu sempre digo. Uma vez eu liguei para a mãe lá de dentro. Eu entrei na central de Flagrantes, eu fui transferido para Esperantina. E eu liguei para a mãe lá de dentro. E a mãe inconsolável, ela estava dizendo assim, meu filho, por que você fez isso? E hoje você está aí nesse lugar, está sofrendo. Eu disse, mãe, quem disse que eu estou sofrendo? Eu estou tendo mais paz aqui dentro do que quando eu estava aí fora. Então assim, mãe, foi necessário eu ter sido preso. E ela, mãe, né? Ela não entendeu no momento. Disse, não, mas não precisava disso. Eu disse, mãe, precisa. Porque às vezes é bom a gente ter um sofrimento, para que a gente, é bom a gente chegar no fundo do poço, para que a gente só possa olhar para cima e enxergar a luz. Então, tem muita gente até que diz, olha, lá é um inferno, né? Eu digo, não, porque foi de lá que eu comecei a enxergar o céu. Então, a gente que cria o nosso ambiente. Então, no momento que eu estava ali, eu pensei que eu tinha perdido. Só que depois eu fui ver que eu só tinha ganhado. Ganhei a vida eterna, para a glória de Deus. Eita, forte. Verdade, meu amigo Valdimar. Valdimar está dizendo aqui que o tema é muito forte, muito bom. Muito verdade. Se você conhece alguém, compartilha com esse alguém aí. Abençoa a vida dessa pessoa com o teu dedo. É só um compartilhamento que Deus vai abençoar a tua vida. Como eu falei aqui, José, ele foi preciso ser preso, né, para ele ir lá para cima, para se virar governador. E aí, meu amigo? Não sei, acredito que sim, eu tenho certeza, não sei, eu tenho certeza que isso vai chegar nos presídios, eu tenho certeza que isso vai chegar em alguém que está pagando sua pena na sua casa. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual os teus planos para amanhã? E um conselho, não liga para aquelas pessoas que não acreditam no teu sucesso, não acreditam na tua mudança. Deus acreditando já é o suficiente. Quer duas pessoas que acreditam na tua mudança? Tá aqui um, tá aqui outro. Tá bom? Procura a igreja mais próxima da tua casa. Não só é a quadrangular que salva, não. Não só é a igreja quadrangular da Vila da Paz que salva, que cura, não. Não é só da Risoleta, não. A igreja mais próxima da sua casa é você. Tá bom? Se entrega para Deus de amor, de todo o teu coração. Tá bom? Seja o Davi dentro da tua casa. E sexta. É a sexta. Essa aqui eu achei interessante. Eu passei 2 horas para me entender o que a pessoa quis perguntar. Mas depois eu entrei, gente, eu estou desviado. Agora que eu vim entender. O que é ter liberdade? O que é ter liberdade? Olha, uma revelação de Deus para as nossas vidas. Eu aprendi que muita gente dentro da cadeia tem liberdade, mais do que muita gente aqui fora. Dentro da cadeia tem gente mais liberto do que aqui fora. Lá está o físico dele liberto, aprisionado. Aqui está o teu físico liberto. Mas muita gente, tem gente livre, liberta espiritualmente lá dentro, e tem aqui gente muito aprisionada aqui fora. Então tem gente dentro das prisões mais liberta que muita gente aqui fora. Forte. Eita. Então a liberdade não quer dizer só liberdade física. Toda vez que eu aconselho uma mãe que o seu filho está preso, eu digo, olhe primeiro para libertar ele de quem colocou ele lá dentro. Que se a senhora quer que ele volte da mesma forma? Não quero, pastor. Então olhe primeiro para Deus libertar ele de quem pôs ele lá dentro. Quando ele sair de lá liberto fisicamente e espiritualmente, ele não vai voltar para lá. Mas enquanto ele for liberto somente fisicamente das grades, dos gradeados, das gaiolas ali, ele vai, a tendência a voltar para lá de novo. Interessante, gente. Então a Bíblia mesmo fala, né, que a gente não recebe porque não sabe pedir.
Então não adianta a gente pedir ter uma coisa sendo... Eu costumo dizer aqui na igreja, às vezes as pessoas falam assim, pastor, Deus não ouve minha oração, Deus não me escuta, pastor, Deus, eu oro, fulano de tal, ele está vivendo o sonho dele, ainda eu não estou vivendo o meu. Por que Deus não me ama? Aí eu falo, não, aí é que tá. Se tu não recebeu ainda é porque ele te ama. Porque você não está preparado, não adianta ele te dar um sonho, que realizar um sonho teu se você não está preparado para viver esse sonho. E joga fora, né? E joga fora. Ontem eu fiz uma pergunta aqui na igreja, aqui na oração, não é culto, e uma pergunta muito interessante. Vocês estão preparados para receber 1 milhão? Todo mundo ficou calado. Porque sabe que não está. Que se tivesse, tinha esse 1 milhão. Às vezes a pessoa, por exemplo, tem que eu tenho um passado. Eu com 1 milhão, se eu não estiver preparado fisicamente, espiritualmente, mentalmente para receber 1 milhão, eu vou pensar muitas coisas menos em Deus. Né? Então a gente tem que estar preparado para tudo. Então a gente tem que estar sempre preparado para receber, mas também para dar. Às vezes uma pessoa, a gente vê, não sei se acontece contigo lá na tua igreja, pastor, estou desempregado, ora para me arrumar um emprego. Aí a gente ora, a gente faz campanha, 7 dias de oração, quando a pessoa arruma um emprego. Some, né? A pessoa some. Pega um chá de sumidor. E essa questão de estar preparado para receber, Deus não tem dificuldade de fazer milagre na vida de ninguém. Deus piscar o óleo, um estalar de dedo, Deus faz um milagre. Qual é a dificuldade? A nossa preparação. Eu já vi casos de mulheres que lutaram pelo marido, se converteram e começaram a lutar pelo marido. Quando o marido é ganho para Jesus, a mulher é demonia. Ou desse jeito. Ou vice-versa. Quantas pessoas, ser bem franco, você assiste aquele programa no 10, como é o nome lá, alguém sabe? Daquele cara que passa 2 horas para... Geraldo Luiz. Você assiste aquele Geraldo Luiz. Ele já interrogou quantos e quantos jogadores de futebol que na sua época ganharam bilhões de reais e que hoje vivem debaixo de uma ponte. O que é isso? Não estavam preparados para receber e terminaram jogando fora. Então, você está à espera de um milagre, de uma transformação do seu ente querido? Primeiro peça para Deus, Deus transforma a mim primeiro, prepara a mim primeiro para eu receber essa bênção e esse milagre. É forte. 7º, é possível louvar a Deus na prisão? Ele já respondeu nos anteriores. Muito forte. Inclusive, lá na Central de Flagrante, todo dia era culto. Eu passei 15 dias na Central de Flagrante, todo dia era culto. Quando eu fui para a Esperantina, todo dia ao cair da noite, 6 horas da tarde mais ou menos, a gente fazia o nosso culto lá na cela. Né? Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém que ministrava a palavra. Só eram os irmãos que os dias de culto lá em Esperantina era na sexta e no sábado. Né? Aliás, na quinta e na sexta. E aí não tinha ninguém que pregasse, só era o louvor. Aí ia para as 12 celas, cada um ia passando o louvor. E quando eu cheguei, isso com 15 dias de convertido, eu vi a necessidade de ser ministrado uma palavra. Então tudo que eu ia aprendendo, eu já ia ministrando, eu ia aprendendo e já ia ministrando. Aí os agentes penitenciários, né, já iam me chamando de o pastor, isso, aquilo, outro. Inclusive quando eu saí, um veio disse assim, o pastor do pavilhão já vai sair. A primeira profecia de pastor que eu recebi foi de um agente penitenciário. Olha aí. Primeira profecia de pastor que eu recebi foi de um agente penitenciário. Ele disse, o pastor já vai sair do pavilhão, o pavilhão vai ficar sem culto. Né? Então assim, principalmente, eu fui batizado no Espírito Santo, olha, essa é forte. Batizado no Espírito Santo num culto dentro da cadeia, num culto dentro da prisão. Olha aí. Eu fui liberto dentro da prisão. Lembrei do batismo no ônibus. Que louco. Um dia eu me lembro como se fosse hoje. O primeiro esboço que eu organizei dentro da prisão, e eu estava ministrando sobre Jó, né? Aquela história de Jó, tudo que o diabo te roubou lá fora, Deus vai te restituir em dobro. Naquele momento desceu sobre mim o Espírito Santo.
E aquele medo que eu tinha de ser condenado saiu de mim. Eu olhei para os irmãos ali da cela e disse assim, olha, eu posso passar 30 anos, 40 anos, vocês podem ir, voltar, e eu vou estar aqui. Mas se eu estiver na presença de Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Então tem sim como a pessoa louvar dentro da prisão. Eu creio que... Porque foi Deus quem construiu cadeias. Segundo a palavra de Deus, Deus fala que construiu as penitenciárias, as cadeias, né? Organizou tudo isso para que o homem mau fosse separado da população. E hoje tem muita gente lá dentro que... hoje está meio inverso, né? Não vou entrar em detalhe aqui, mas está meio inverso essa história, né? Então, assim, eu creio que Deus criou essa situação da cadeia para tirar muito pastor, para tirar muito homem de Deus, muita mulher de Deus do mundo das drogas. É a peneira, né? Isso, é lá onde... né? Tem muito louvor que só quem é cadeieiro sabe. Cante um pra nós aí. Olha, muita gente aqui fora conhece. Muita gente aqui Libera fora o conhece. Mas, lá dentro, algumas pessoas aqui fora conhecem, mas lá dentro era o que mais a gente louvava. Que era aquele do Voz da Verdade. Por toda a minha vida, ao Senhor te louvarei. Todo culto, nós louvávamos esse louvor. Né? Quando aquele refrão que diz, não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Então lá dentro, meu irmão, e uma revelação bem forte. Lá dentro eu sentia a presença mais forte do que aqui fora. Com toda a sinceridade. Lá dentro eu lia mais do que aqui fora. Lá dentro eu buscava mais do que aqui fora. Hoje eu olho para o céu e digo assim, Senhor, eu ainda vou alcançar aquela espiritualidade que eu tinha lá dentro da cadeia. É porque lá, meu irmão, dava um rolê no pavilhão, voltava, era Bíblia. Ia almoçar, acabava o almoço, Bíblia. Tomava café, acabava o café, Bíblia. Hoje aqui fora a gente tem muito tempo. Né? Hoje aqui fora a gente tem muito tempo, toda hora a gente está no celular, fazendo isso, fazendo aquilo outro, os afazeres. Lá não, lá você... O teu TSD é diário com Deus. Lá o teu tempo a sós é diário com Deus. Tem uma espiritualidade muito grande. Né? Tanto que de lá foi a primeira vez que Deus se manifestou que estava comigo. Eu me lembro de uma vez que... dentro da prisão uma vez tinha faltado água no pavilhão todo. Aí você imagina você com quase 180 homens dentro de um pavilhão, faltando água, os cabas tudo fedendo ali, meu irmão. E aí a gente lá aí abriu primeiro 6 celas, que era o lado menor, né? E meio-dia abriu as outras 6 celas, que era do qual eu estava, que é o lado maior. Quando abriu, eu peguei meu balde e eu disse assim, meu Deus, eu vou jogar esse balde. E quando eu jogar esse balde, falei para os meninos da célula tudo de ouvir, quando eu jogar esse balde, a água vai jorrar no pavilhão. Rapaz, a torneira ficava num canto assim. Quando eu joguei o balde, que o balde bateu no canto e parou debaixo da torneira, a água começou a jorrar. Eita, Daquele momento ali eu vi, meu irmão, Deus está comigo. E aí todo mundo começou a dar glória a Deus no pavilhão, exaltar o nome do Senhor, foi algo maravilhoso. Foi a primeira vez que Deus se mostrou que estava comigo, já foi lá dentro, né? Então, é muito forte aqui. Se é possível adorar a Deus na cadeira, então pode dar total que quer alcançar novamente o que tu sentia lá, né? Com certeza. É algo muito poderoso, é algo muito forte. Né? Inclusive, eu tinha um sonho de ministrar dentro da cadeia. E Deus criou uma situação para que eu fosse lá dentro, visitar um parente meu. E todo final de semana, 2 vezes por semana, eu ia lá e ministrava visitando esse parente meu. Olha aí, coisa boa. Então aqui a 8ª pergunta. Lembrei de uma coisa que antes da 8ª. Na live da região, o pastor, ele falou lá, o pastor Reverendo Ricardo, que os presos disseram que eles iam sair, ia voltar, ia sair e tu ia continuar lá. Explica pra gente. Eles tiraram uma onda na realidade, né? Porque como o caso do qual foi preso foi latrocínio, que é a maior penalidade, né? Que é
segundo as instituições, são de 30, você já senta na cadeira com 30 anos para ser julgado. Então é de 30 a 40 anos. De 30 a 40 anos. Homicídio é 12, né? E vai baixando. Mas a maior pena é de 30 a 40 anos, que é o latrocínio. Então, quando os meninos... Só tinha eu de latrocínio lá no pavilhão. Todo mundo chegava para mim, qual foi o caso? Foi latrocínio. Vixe, a gente vai sair, vai entrar, vai sair, vai entrar, vai sair, vai entrar, e você ainda vai estar aqui. Mas eu nunca recebi essa palavra. Pelo contrário, eu citava sempre Romanos 8:1, meu amigo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É forte. E 3 meses e 15 dias, quando eu estava saindo lá, eu olhava para tudo e disse assim, ó, pode ficar lá com a minha cama, pode ficar lá com o meu colchão, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Saí dando glória a Deus ali. Tá aí, gente, aqui nos acompanhando, tá mais ou menos umas 150 pessoas, mais ou menos. Cabe mais, pessoal. Então vai compartilhando. O que nós estamos abordando hoje aqui tem que chegar na casa de alguém. Tem alguém no seu quarto que não está saindo, porque quando sai fora, os vizinhos até, ou a própria família já começa a falar besteira. Não vai aprontar, menino. Às vezes ele queria só testar se ele quer mudar realmente, não sei. Passa tanta coisa na mente dessas pessoas, gente, que tiveram um passado. Eu digo isso porque eu tive um passado. Não precisei ir para a cadeia, glória a Deus. Mas ele está dizendo que lá foi bom para falar com Deus, me deu até vontade. Repreendido. Vamos lá para ministrar. Vai para ministrar. Para ministrar nós vamos. Vamos lá, 8ª. Tem alguma pergunta online aí? Alguém perguntando? Eu perdi o sinal aqui no Instagram. Eu tô só com o Facebook. Você que tem alguma pergunta, gente, aí pergunta aí pra gente. Alguma coisa? Pergunta relacionada ao tema, tá, gente? Ao tema, viu, gente? Reintegrando na sociedade. Me reintegrando na sociedade. Pastor, eu nunca fui preso, eu nunca fui isso, mas eu sou uma ex-prostituta. Eu tenho um passado que a sociedade me condena. Fala aí pra gente, que a gente tira as dúvidas pra você. Vê aí no Instagram, aqui no Facebook eu tô acompanhando. No Instagram eu perdi aqui o sinal. Então, gente, enquanto você digita aí a tua pergunta, tá? Fala assim, ó, tu conhece alguém, né, que está passando por isso? Pergunta por ele. Pastor, explica qualquer coisa. Então já tem até, eu criei uma pergunta aqui, que eu acho que muitos iam perguntar isso. Eu, como amigo de alguém que tem um passado que a sociedade condena, como ex-prisioneiro, uma ex-prostituta, ex-gay, eu como amigo, como eu tenho que me importar? Assim, você como amigo é aquilo que a gente falou aqui. Você tem que apoiar o ministério, a transformação, a mudança. Se possível, fazer campanha com ele. Porque Jesus, ele teve assim, o ministério de Jesus foi muito forte. Enquanto a sua família, no começo do seu ministério, não estava acreditando nele, como eu falei agora há pouco, ele andava com 12 pessoas que o chamavam de mestre, que o chamavam, acreditavam que ele era Messias. E Jesus precisava também, mesmo Jesus como mestre, ouvir isso da boca das pessoas. Ele chega para o apóstolo Pedro e pergunta: Pedro, quem dizes aí que eu sou? Quem é que o povo está dizendo aí que eu sou? Ele diz, uns dizem que é profeta, outros dizem que é Elias, outros dizem que é fulano, que é ciclano, beltrano. Aí ele olha para Pedro e pergunta assim: tu, quem é que tu diz que eu sou? E Pedro diz: eu sei que o Senhor é o Messias, o enviado de Deus, que veio para salvar o mundo. Então, nós precisamos nos cercar de pessoas que acreditam no nosso potencial. Né? Nós precisamos nos cercar de pessoas que estão necessitando do nosso apoio também. Por exemplo, trazer uma pessoa para o meio que está precisando do apoio. Pastor, minha família não está acreditando, eu estou prestes a desistir. Traz ela para perto. Você tem um amigo que se converteu, a família não está acreditando nela, traz ela para perto. Motiva ela, mostra. Eu tive grandes motivadores do meu ministério.
grandes motivadores. Que quando eu dizia, eu vou fazer eu vou fazer tal coisa, as pessoas, nós estamos juntos, vamos lá, vamos fazer. É assim, ninguém nunca me contrariou. Né? Eu até me lembro que a reverenda falou na live, né? Que ela disse assim, que eu queria fazer uma célula de casais, né? E eu ainda não era casada. Ela disse assim, meu filho, só ministre para casais, não faço ainda a célula de casais. Eu quero fazer um culto, uma célula com púlpito. Ela disse assim, tá bom, meu filho, faça. Ela veio me dizer que era o medo, né, de perder, de eu receber um não e não querer mais saber da igreja. Mas não era bem assim, né? Então, assim, a gente tem que estar cercado de pessoas que acreditem no nosso ministério. Você tem que se cercar de pessoas que acreditem no teu ministério, né? E, respondendo mais uma vez a sua pergunta, eu creio que é chamar ele para perto, dizer que você acredita, que ele tem um grande potencial, um grande ministério, mostrar para eles a qualidade deles, que muitas das vezes as pessoas não mostram, né? Olham para o passado, não mostram as qualidades. A gente tem que chegar e mostrar as qualidades deles. Isso influencia muito o ministério deles. Verdade, gente. E não se alegrar quando um cair. Sim, não se alegrar. Isso, gente, a gente tem que compreender. Tem muita gente que se alegra ao ver o outro cair. Chega alguém que tem um dom, que tem um talento, chega para somar ao reino de Deus, à obra de Deus, e a pessoa do nada vai lá e ela cai, dá um deslize, uma faixa, e aí pessoas riem dela, né? Pessoas, não é bem, eu acredito que tal pessoa tem que fazer um autoexame espiritual. Forte. Tem uma pergunta? Fala aí pra gente. E quando não houver pessoas que nos motivem, o que devemos fazer? Quando não houver pessoas que não nos motivem, que nos motivem, que não nos motivem, o que devemos fazer? É o que eu acabei de falar. Eu tenho certeza, como é o nome da pessoa? Mayra Daniele. Mayra Daniele. Eu tenho certeza que eu creio que próximo a você tem pessoas que, se você contar os teus sonhos, teus projetos, planos em Deus, alguém vai te motivar. Se não houver, minha querida, olha para a Bíblia uma vez por dia, que durante 366 vezes por dia Deus diz que vai estar contigo. Isso já basta. Isso já é necessário. Você está numa casa, teus amigos ao redor, está em algum lugar que a pessoa não acredita no teu ministério, só de Deus já ter te chamado, isso já prova, só de Deus já ter te escolhido no ventre da tua mãe, isso já prova o quanto ele acredita. Forte, tem outro? Tem outro. Ela mesmo também fez outra pergunta. Muitas vezes pessoas da família nos desmotivam. Isso. Muitas das vezes pessoas das famílias... Olha, o caso do meu cunhado que eu falei agora há pouco, a própria mulher dele, né? Ele saiu, a gente ganhava muito dinheiro no tráfico, né? Só que a gente se converteu. E aí o que aconteceu? Quando a gente saiu da prisão, a primeira vez que ele se converteu, ele saiu da prisão e ele se converteu e a mulher não, né? O pai não, a madrasta não. Então, ele passou por uma luta. Ele estava entendendo o motivo da luta. Era Deus tratando, Deus trabalhando. Só que o que a mulher foi falar? Quando tu estava no crime, nós ganhávamos muito mais. Quando você ia roubar, nós tínhamos muito mais. Nós nunca passamos fome, nós nunca passamos necessidade, né? Então era alguém da família que desmotivava ele. E o que aconteceu? Ele acabou desviando. A primeira vez. Hoje ele é líder de jovens, para a glória de Deus. Olha. Então, assim... não houve. Dentro do nosso ouvido tem 2 ossinhos chamados um martelo e o outro bigorna, né? O que é bigorna? Bigorna, os mais antigos entendem o que era quando a pessoa tirava a espada da fornalha, do fogo, que ela vinha vermelha de tão, né, quente. A pessoa botava em cima daquele ferro, que é como se fosse um pedaço de trigo ali, a bigorna, botava ali, tirava a barra de ferro para fazer a espada, botava em cima da bigorna e batia com o martelo, para dar forma à espada. E hoje os nossos ouvidos, isso é muito forte, tem 2 ossinhos, um chamado martelo e o outro chamado bigorna. Isso não é, gente, não é algo que foi cientificamente
creio colocado, foi casualmente colocado. Não, eu acho que isso foi Deus dizendo que tudo que entra em nossos ouvidos a gente tem que peneirar para poder dar forma de verdade, de fato, aquilo que a gente quer que aconteça em nossa vida. Porque a partir do momento que você deixa uma palavra de derrota entrar no teu ouvido, e ela passa pela bigorna, pelo martelo, e isso começa a dar forma na tua vida, uma palavra de derrota, mesmo, você vai fracassar. Você vai parar no meio do caminho. Então, você tem que deixar entrar nos teus ouvidos uma palavra de fé, uma palavra de força, de vitória. Aí você vai dar forma àquela palavra e vai se munir de uma autoridade muito forte, né? Então, ouça palavras proféticas. Agora, também tem gente que, infelizmente, o pastor está morrendo de profetizar. Você vai ser uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus, e aí é infeliz no... não acredita. E aí quando vem alguém e diz assim, amanhã ou depois tu vai desviar, e a pessoa se entristece, pastor, fulano disse que eu vou desviar. Meu irmão, começa a crer numa voz profética, começa a acreditar num homem e numa mulher de Deus. Muitas das vezes a pessoa lança uma palavra de derrota na nossa vida, porque a gente vai se abrir com uma pessoa que não é de Deus. Pronto. Uma pessoa que não crê em Deus. Uma pessoa, por exemplo, você vai estar se relacionando, no meio do teu relacionamento, você vai e tem uma discussão com teu marido ou com a tua esposa. Aí você vai tomar conselho. Aí, Aí você vai tomar conselho com alguém que não é de Deus. O conselho que o ímpio vai ter para o homem é deixar ela de mão, vamos ali para a balada. O conselho que o ímpio vai ter para uma mulher de Deus é igual ele ter muito. Né? Então a gente tem que buscar o conselho de um homem e de uma mulher de Deus. Ouvir um homem e uma mulher de Deus. Você vai contar o teu sonho e vai dizer assim, olha, pastor, homem de Deus ou mulher de Deus, vai dar certo, eu tenho esse sonho assim, assim, assado. E aí quando você terminar de contar, o homem e a mulher de Deus vai dizer assim, vai dar certo? Não, já deu certo. E é isso que te motiva em nome de Jesus. É forte, pessoal. Aqui é ao vivo. Amém? Então vamos para o oitavo. Mais alguma pergunta aí no Instagram? Meu Instagram aqui está super atrasado aqui. E no Facebook? Também não, né? Então a nona pergunta é: Gostei. Olha só. O que você tem a dizer para quem segue ou quer seguir o mundo do crime? O que eu tenho a dizer para aquele que quer... Ou segue o mundo do crime, né? A primeira coisa que eu tenho para dizer é que o salário do pecado é a morte, né? Por exemplo, em menos de 15 dias eu perdi 2 amigos para o mundo do crime. Em menos de 15 dias eu perdi uma pessoa, um desses 2 amigos era uma pessoa que era junto comigo, fez a obra comigo. Eu me converti, eu ganhei ele para Jesus. Só que ele não suportou a prova, acabou se desviando. O inimigo amou um laço. No teu passado, ele era teu parceiro também? Era meu parceiro, andava ele, meu cunhado e ele. Era nós 3. Eu me converti, meu cunhado se converteu. E aí a gente ganhou ele para Jesus. Só que no meio do caminho ele deu esse deslize. Justamente porque muitas das vezes as pessoas não acreditam, né? Então, foi para o mundo do crime. Ele levou um tiro, acho que está com 12 dias hoje. E o outro eu perdi ontem, 5 horas da tarde. Um amigo meu, fui lá na casa dele, ministrei casa de paz. Deus deu até o nome da pessoa que estava tentando fazer o nome contra ele. Foi algo muito profético. Na hora lá Deus revelou que uma pessoa iria matar ele, estava tentando matar ele. E aí ele não ouviu a voz do Senhor. E infelizmente, ainda nem encontraram o corpo ainda. Então assim, você que está com a mente, eu vou pegar uma droga para vender, eu vou fazer um roubo, vou fazer um assalto, ou você que está pensando que a linha de chegada do crime, dessa vida que você está levando, é você envelhecer numa cadeira de roda com milhões e milhões ao teu redor, isso é papo furado do inimigo. Porque o inimigo nunca deixa você entender
a linha de chegada do caminho que você está levando hoje. Por exemplo, se você fizer uma autoanálise do caminho que você está trilhando hoje, vai ser fácil você enxergar a linha de chegada. Por exemplo, nós sabemos enxergar qual é a linha de chegada que a gente vai ter amanhã. A nossa salvação, né? A nossa nova Canaã. A nossa nova Canaã. Então, qual é a linha de chegada de um traficante? Qual é a linha de chegada de um ladrão, de alguém que rouba, de um prostituto, de uma prostituta, de uma lésbica, de um homossexual? Qual é a linha de chegada? Por exemplo, para um ladrão, o inimigo nunca vai fazer você pensar que quando você vai roubar, você pode encontrar um policial ou outro bandido, ou vai haver uma troca de tiro e você vai morrer. Não. Você sempre sai para ir para o roubo, com a tua mente dizendo, vai dar certo, com dinheiro eu vou comprar uma droga, com dinheiro eu vou comprar uma arma, com dinheiro eu vou luxar, com dinheiro eu vou fazer isso. Por quê? Porque o inimigo mostra o caminho, mas não te mostra a linha de chegada. E Deus não, Deus te mostra o caminho, ainda te direciona, ainda te diz qual vai ser a linha de chegada. Né? Então, essa questão é uma questão bem complexa. Eu acredito que você deve parar, deve pensar e meditar qual vai ser a linha de chegada. Você que vai pregar para alguém que é traficante, alguém que está entrando. A pergunta que você deve fazer é, meu irmão, você sabe qual é a linha de chegada? Porque os meus amigos hoje, toda terça-feira eu faço a oração, né? Eu cito, tem uma oração que eu faço que é a oração do amigo. Você que ama o seu amigo, traga o seu amigo para a oração, né? Então eu estou fazendo isso. E eu sempre digo isso, que amigo de verdade é aquele que te aproxima de Deus. Eu sempre digo isso, cito isso nas orações. Então, eu acho assim, a primeira pessoa que, quando você vai pregar para uma pessoa que ela está buscando essa vida, faz ela ver ela mesmo daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Qual vai ser a linha de chegada do caminho que ela está trilhando hoje. Se ela está roubando, mostra para ela a linha de chegada que ela vai chegar. Se ela está traficando, tenta mostrar com amor, colocando amor em tuas palavras, a linha de chegada que ela vai estar chegando daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Né? Hoje eu tenho certeza que se eu não tivesse mudado o curso do meu caminho, hoje eu já tinha chegado à morte. A minha linha de chegada já era uma cadeia, uma condenação bem longa. Né? Então faça de uma forma amorosa a pessoa que está nessa vida enxergar a linha de chegada do caminho que ela está trilhando. Então, gente, tá explicado aí, né? O conselho do pastor, de um ex-traficante e hoje pastor. E todo trabalho há um salário. E o salário do pecado, esse salário é um salário que ninguém quer, que é a morte. Né? Mas você já se perguntou como vai ser a tua morte? Olha só, ele falou aqui do amigo dele, nem encontraram o corpo dele ainda. Como é que está a mãe dessa pessoa? Como é que está a família dessa pessoa? Então, quando você for analisar, pensar um futuro para ti, inclui a tua família. O que vai ser da minha família no meu futuro? O que vai ser da minha família, da minha esposa, da minha mãe quando for me visitar? O que elas vão ter, qual a situação que elas vão ter que enfrentar? Então não pense só no teu agora, só no teu momento. Mas pense também, coloca o teu futuro. Ah, pastor, mas o meu futuro só pertence a Deus. Mas às vezes você vai fazer o teu futuro pertencer ao diabo. Então, cuidado, gente. Então, aqui essa live, na minha opinião, até agora é um dos temas mais impactantes. A de sábado foi muito massa, mas só que a internet não ajudou. Nós vamos refazer ela novamente. Mas essa de hoje é muito bom, porque eu estou falando com você que já passou por isso, com você que está passando por isso, e você que tem alguém que você ama que está passando por isso, que está lá na cadeia, ou que está no mundo do crime. Então o conselho que o pastor falou aqui, um dos conselhos, foi para a gente apoiar. Nós que conhecemos pessoas, às vezes, eu não estou fazendo apologia ao crime, mas às vezes não é o porquê eles queiram fazer aquilo. Somos nós como sociedade que não começamos a entender ou querer entender eles. Então quem é que vai abraçar? O mundo, o crime. Então,
nós como sociedade, como homens e mulheres de Deus, vamos aprender a amar. Tem uma música aqui do Felipe Scolari que diz assim: quero amar mais, quero abraçar mais, quero viver em paz. Então viva em paz, vendo as pessoas em paz. A 10. Essa que eu achei muito interessante. Como pastor, o que mais me emociona? Como pastor, o que mais me emociona? Como pastor, o que mais me emociona é ver acontecer o contrário do que eu acabei de contar. É pegar aqueles meus amigos que muitas das vezes eu influenciei na vida do crime. O que me emociona, o que me faz chorar na presença de Deus é resgatar eles para Jesus, como já temos muitos, né? Inclusive temos a discípula Simone aqui que também, né? A gente via lá no mundo, né? Hoje ela está aqui, sobrinha do pastor, prima do pastor Felipe, né? Prima do pastor Felipe. Então, assim, o que mais me emociona é pegar aquelas pessoas que também caminhavam comigo, andavam comigo, roubavam comigo, traficavam comigo, iam atrás de confusão comigo, estavam presas comigo, hoje trazer ela para o caminho que eu estou trilhando. Isso é o que mais vem me impactando nesses dias. Mas então, por exemplo, nessa oração do amigo, essa é a minha motivação de fazer essa oração. É trazer aqueles amigos que estavam lá comigo nas drogas, que estavam lá comigo nos vícios, estar trazendo ele. Porque eu creio que as obras de Deus se dão em desfazer as obras do inimigo. Quando você tem um foco, sabe por que muitas das vezes as pessoas fraquejam na fé? Porque elas não têm ninguém para cuidar. Elas só pensam em si mesmo. Então o que mais me motivou a permanecer de pé foi eu ter pessoas para cuidar. Eu não pensava só em mim, eu pensava nas outras pessoas. Porque quem só pensa em si diz assim: amanhã depois eu cair não vai causar bala em ninguém. Mas, por exemplo, se a gente pensar em Jesus, mas e as ovelhas? E a igreja? A responsabilidade, o chamado. Então a gente não pensa só em nós. A gente já tem muita coisa ao nosso redor para pensar. E aquela vida que saiu das drogas, do crime, da prostituição, que hoje está salva, quando vê a gente caindo, o que vai acontecer? Então, hoje a minha maior motivação, minha maior alegria, o que me faz chorar na presença de Deus e que eu oro pelas madrugadas e choro clamando ao Senhor, é para que Ele me use como uma ferramenta, como um instrumento para salvar a vida daqueles que estavam lá no tráfico, nas drogas. Forte. E eu pulei uma pergunta, não sei como, mas olhando aqui, essa pergunta aqui é minha. A única. E eu ia esquecendo dela. É a 8. Ainda no mundo você sentiu e ouviu o teu chamado? Olha, isso é interessante, porque é aquilo que eu falei das situações que Deus cria. De sentir com toda sinceridade, de sentir Deus me chamando, eu não sentia. Primeiramente, por quê? Ainda no mundo. Por quê? Não tínhamos igreja no bairro que trabalhava na forma evangelística. A gente que trouxe esse trabalho para o bairro, né? Então hoje é que a gente vai lá na boca de fumo, hoje é que a gente vai lá nos bares, hoje é que a gente vai lá nos prostíbulos e a gente chega com a palavra de Deus dizendo qual é o chamado, né? Então cada caso é um caso. No meu caso, não. No meu caso, não. Mas assim, Deus criou a situação. Deus criou a situação de eu ir parar naquele lugar para sentir o chamado de Deus. Ou seja, quando Deus criou a situação de eu estar preso na penitenciária, ali foi que eu vi que ali naquele momento era só eu e Deus. Então aquela situação foi criada para que eu pudesse entender e enxergar qual era o plano, o projeto de Deus na minha vida. Então muitas das vezes a mãe, o pai, os amigos, os familiares, etc., não entendem por que elas estão orando tanto pelos familiares
E às vezes o familiar vai preso, às vezes o familiar vai para o fundo do poço, o familiar se encontra falido nessa situação. Então muitas das vezes a pessoa não entende. Mas o que é isso? Você está orando por ela, Deus vai criar uma situação. Ainda que Deus use o sofrimento como uma ferramenta para chamar a atenção daquela pessoa, Deus vai fazer isso. Então nós temos que compreender. Muitas das vezes o sofrimento, a Bíblia diz assim, que o sofrimento do mundo gera morte. Pessoas depressivas, cheias de depressão, de sofrimento, o que é que ela faz? Põe uma corda lá e se mata. Agora o sofrimento com Deus produz arrependimento para a salvação eterna. Então alguém que vai sofrer, que tem a sua mãe, um exemplo, orando por aquela pessoa, no momento do sofrimento ela vai dizer, meu Deus, minha mãe dizia, minha família dizia, meu familiar dizia. E porque a gente faz o nosso papel. Então nós temos que deixar Deus fazer também o papel dele. Nós como homens e mulheres de Deus, nós vamos fazer o nosso papel de anunciar o Evangelho, de fazer a pessoa compreender o chamado dela, de fazer a pessoa entender o plano e o projeto que Deus tem para a vida dela. Agora Deus, sabendo de todas as coisas, Ele vai criar situações para que aquela pessoa chegue à conversão dela. Forte, muito forte. Até pegar um pouquinho do gancho, eu descobri que eu tinha um chamado na mesa do bar. Então como o pastor falou aqui, às vezes a gente não sente a voz, a força do chamado. Mas quando a gente estava no mundo, pelo menos eu fui assim, eu me senti que eu não era dali, eu estava ali de gaiato, porque eu já tinha um chamado, já tinha um propósito para com Deus, e eu passei a tal seguinte: quando eu ia para um bar, quando eu ia para uma festa, sempre eu dizia, eu quero voltar para Deus pelo amor, eu não quero voltar pela dor, porque a dor dói. E graças a Deus, hoje eu estou aqui. O meu testemunho não é tão forte, mas também não é maneiro, né? E é forte, gente. Então escuta o teu chamado. E a última, essa aqui é muito interessante. Em todas as perguntas aqui você falou um pouco dessa última, mas eu queria saber sobre os seus sonhos. Olha, ontem eu conversando com o meu reverendo, com o meu superintendente, eu falava sobre isso. Quando eu me converti, eu tinha 4 sonhos. O primeiro sonho era passar pelo encontro de vencedores. O segundo sonho, que é o projeto que a nossa igreja faz, é passar pelo encontro de vencedores, porque por eu estar de tornozeleira eletrônica, a igreja toda ia para Floriano e eu não podia ir, podia sair daqui, né, da capital. Então, a primeira vez a minha esposa passou em Floriano, o encontro de vencedores. Então eu tinha um sonho, na fome, na sede de aprender, né, de saber mais as coisas, de me aproximar mais de Jesus. O primeiro sonho era passar pelo encontro. O segundo, trabalhar no encontro. O terceiro, ministrar no encontro de vencedores, né? E o quarto, ter uma célula. E o quinto, ser consagrado a obreiro, ser consagrado a pastor. E ontem eu falando com o meu reverendo, eu vi que todos os sonhos foram realizados. Eu passei pelo encontro, eu trabalhei como servo no encontro, hoje eu ministro no encontro de vencedores, né? E minha célula, para a glória de Deus, eu sempre tive ali a célula bombando ali, e hoje sou pastor de uma igreja. Oi. Ou seja, todos os sonhos em Deus foram concretizados. Por exemplo, um cristão, alguém que é homem e mulher de Deus, ele tem que sonhar em Deus. Ele tem que sonhar em Deus, porque quando você entende o sonho de Deus sobre a tua vida, você se planeja, você se prepara. Por exemplo, o meu chamado é ser líder de célula. Então, você vai se preparar. Quando você tem a certeza de que aquele é teu chamado, você se prepara. Você lê mais, você ora mais, você busca mais, você sobe monte, você busca uma unção dobrada. Por quê? Porque você sabe que o sonho de Deus é que você seja um líder de célula. Você é levita?
da casa do Senhor, o que você vai fazer? Você vai buscar aperfeiçoar a tua voz, você vai buscar aprender os louvores. Então não é porque Deus tem um plano na minha vida que eu vou ficar parado, que Deus tem um sonho na minha vida que eu vou ficar parado. Eu vou buscar aquele sonho. Então, os meus hoje todos são concretizados. É como eu acabei de falar hoje, ontem lá na reunião, na oração, eu perguntei para uma moça: quem você será daqui a um ano? Traduzindo a pergunta, qual vai ser o teu sonho daqui a um ano? E ela não soube me responder, disse: não, eu não sei. Então, isso não motiva em nada ela lutar. Não é verdade? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dizer: se daqui a um ano eu sonho em ser isso, então hoje eu tenho que me preparar. Se daqui a um ano eu sonho em ser aquilo, então hoje eu tenho que buscar a capacitação. Então, nosso sonho nos motiva a batalhar. Eu sempre sonhei em ser pastor. Desde lá dentro da penitenciária, profetizaram na minha vida: você vai ser pastor. Mas eu fiquei parado? Não. Eu busquei para que hoje eu pudesse estar pastoreando. Eu me entreguei, eu busquei, eu orei, eu busquei sabedoria, o conhecimento pelas madrugadas, para que hoje a gente pudesse estar pastoreando uma igreja. Então, os nossos sonhos em Deus, né? Se você tem a certeza... Pastor, como eu tenho... Deixa eu fazer uma pergunta aqui também. Pastor, como eu sei que esse sonho é de Deus? A palavra chamado em hebraico quer dizer empurrado. Quando você tem um chamado, você é empurrado a fazer aquilo que Deus te chamou. Né? Então, nós somos... Quando você tem um chamado, você é empurrado. O que é aquilo? Impulsionado a fazer aquilo. Se você se sentir impulsionada ou impulsionado a fazer o louvor da igreja, é o teu chamado, é ser ali ministrante do louvor. Você se sentir impulsionado a pregar, a ser líder de célula, a ser diaconisa, diácono, meu irmão, se Deus está te impulsionando a fazer isso, esse é o teu chamado. Deus está te empurrando a fazer aquilo. E aí você tem que lutar para que isso aconteça, batalhar, buscar aperfeiçoação para que isso possa acontecer. Forte. Muito forte. E sem falar, né, pastor, que os sonhos, às vezes tu vai sonhar uma coisa e quando tu falar o teu sonho para alguém, as pessoas não vão te apoiar, vão ficar com raiva. Tem um exemplo na Bíblia. De quem? Mas quando Deus quer, amado, faz que nem Davi. Ninguém vai sentar na mesa enquanto você chegar. Tá bom? Então, acredita no teu sonho, acredita na tua capacitação para você viver esse sonho. Porque se você não acreditar em você, não adianta as pessoas acreditarem. Primeiro você tem que acreditar em você. Tá bom? Hoje foi a nossa conversa de sofá com o pastor Joniel, com o pastor Kelvin. Né? E já vou até pedir para vocês aqui, se quem quiser tiver um tema aí muito interessante, pode. Né? Porque o polêmico é bom porque é polêmico. Tá bom, gente? Então, vou estar passando aqui para o pastor Kelvin para ele fazer uma oração para a gente. Mas até 12 horas eu estou recebendo pelo meu WhatsApp, o Facebook, alguma sugestão de tema. Né? E se você tiver pergunta para fazer esse tema, daqui para 1h da manhã eu já vou lançar o tema nas redes sociais. E você já prepara as suas perguntas, tá bom, gente? Muito para esse quadro aqui que eu bolei, a gente começou pelo Instagram, agora eu estou trazendo pelo Facebook também. Pessoas, amados, lá de Brasília, São Paulo, tudo nos assiste. E esse quadro, o primeiro chegou lá na Angola. Então está saindo do Brasil, então é importante. Então a gente está se levantando para você se levantar. Tá bom? Então saia do teu conforto. Amém? Boa noite. Vou passar com o pastor Kelvin fazer uma oração de encerramento. Amém? Amém. Vamos, você que está aí nos vendo, nos ouvindo.